a relação dessa dramaturgia com a realidade, com a realidade que você... Tá. Bom, eu sou Guilherme Matizende, sou advogado criminal e a peça é de um realismo que dói no estômago, né? Assistir a cena do julgamento é um pouco a percepção de como as coisas de fato são. O realismo da representação daquele julgamento indica que assim é que são tratadas muitas vezes as vítimas de violência sexual no Poder Judiciário. Então, eu acho que a peça mostra várias facetas, né? Tem muitos aspectos muito interessantes e muito ricos. Desde o realismo da cena do julgamento, que minha mãe está aqui, eu olho para minha mãe e falo assim: mãe, que vergonha de eu fazer parte de um universo em que é assim que as coisas acontecem. Mas a gente espera muito também do Poder Judiciário a resolução dos conflitos humanos, né? E a cena aqui do estupro marital, eu lembro quando eu estava na faculdade, no final dos anos 90, que se discutia se havia estupro entre marido e mulher. Quer dizer, não era, hoje a gente discute se é o caso de a conveniência ou não, e é uma outra discussão, de levar isso ao tribunal. Mas na década de 90, não havia e não se falava de estupro entre marido e mulher, porque era quase como a prática sexual era um dever conjugal. Então, o marido que forçava a mulher à relação sexual agia quase que dentro do seu direito, né? Não se falava isso durante muitos anos. O nosso Código Penal é de 40, e durante muitos anos, nos anos 90, no final dos anos 90, se começou a discutir se podia, em tese, não na prática, porque a gente não via na prática, mas se em tese podia haver estupro de marido e mulher. Por quê? Porque a gente vivia ali um conceito em que o crime de estupro, por exemplo, qual era o que o crime de estupro protegia? Estava no capítulo ali, o artigo 203, era crime contra os costumes. O que se protegiam eram os costumes. Não a vítima. Não a vítima. A virgindade era um valor, tanto que nós tínhamos o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. O crime de estupro era a conjunção carnal, que era apenado mais severamente do que o crime de atentado violento ao pudor. Por quê? Porque havia ali um conceito da virgindade. Tanto que nós tínhamos, olha que situação, se o agente estuprador fosse casado, não com a vítima, porque aí não havia estupro, casado com uma outra mulher, este crime tinha uma pena maior. Por outro lado, se o agente casasse com a vítima de estupro, não havia pena. Não havia mais crime. Estava extinta a punibilidade, porque ele havia reparado o dano, ou seja, o dano do crime de estupro não era a dor da mulher, o sentimento da mulher, era o costume, a imagem que a mulher tinha perante a sociedade, tanto que nós falávamos que era um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a vítima tinha que querer processar. E por que isso? E se a vítima tivesse dinheiro, era ação penal privada, ou seja, era ela quem tinha que processar. Por quê? Para que não se expusesse a vítima, sem o desejo dela, à situação constrangedora que nós vimos aqui muito bem representada. Em 2009, nós tivemos uma alteração na lei, e aí, ao invés de ser crime contra os costumes, passou a ser crime contra a dignidade sexual. Ou seja, o bem jurídico protegido ali não era mais o costume, a virgindade, a imagem das pessoas envolvidas naquela situação. A imagem, muitas vezes, do marido da mulher que era vítima de estupro, que tinha a sua honra afetada no ambiente social. Nós tivemos uma mudança em 2009, só veja como em que nós passamos até, ao invés de crime contra os costumes, o bem jurídico protegido, que se protege com a criminalização do estupro, é
a dignidade sexual. Então, do ponto de vista legislativo, nós tivemos um avanço muito grande. Muda-se a chavinha de costumes para dignidade sexual. Muda-se a chavinha de uma situação na qual a vítima tinha que demonstrar inequivocamente o seu dissenso. Ou seja, não bastava o não consentimento para a caracterização do estupro. Era necessário, era imprescindível que ficasse claro o dissenso. Na dúvida não era estupro. Ter uma reação violenta. Exato. Se a vítima não tem uma relação violenta, se ela paralisa emocionalmente por alguma razão, isso era considerado como... Não era considerado como estupro porque não havia o dissenso. Isso, gente, não estou falando aqui de coisas da década de 40, 50, 60, eu estou falando do que eu aprendi na faculdade na década de 90. O que se discutia na década de 90 era se tinha que ser claro o dissenso da mulher, se bastava o dissenso oral ou se era necessário uma atitude física contrária àquilo, se a vítima podia ser a mulher. Quer dizer, era isso que se discutia nos anos 90. Nós avançamos muito do ponto de vista daquilo que se discute, né? Hoje é necessário o consentimento expresso, né? A gente ensina, eu ensino para o meu filho, eu falo, se a menina tiver bebido, não chega perto, porque na dúvida não há consentimento. É necessário hoje, do ponto de vista legal, para que seja caracterizado estupro, para que não seja caracterizado estupro, que haja claramente o consentimento, mesmo entre marido e mulher, ou seja, uma pessoa dormindo, uma pessoa bêbada, uma pessoa sem capacidade de prestar consentimento, há numa relação qualquer praticada com ela, uma relação de estupro. Então nós tivemos um avanço muito grande em termos legislativos, mas a prática judiciária não avançou nessa mesma medida. Nós continuamos tendo nos julgamentos, e isso a gente vê cotidianamente, as mulheres, especialmente as mulheres, hoje não só mulheres podem ser vítimas de estupro, os homens também, acabou com o atentado violento ao pudor, tudo virou estupro, porque acabou com o conceito da virgindade. Mas em geral, as vítimas de estupro são mulheres. E nós vemos o tratamento dado a elas nos tribunais é muito parecido com aquele, claro que há exceções, mas como regra, ainda nós temos esse mesmo tratamento que foi relatado aqui na peça. Nós tivemos recentemente um caso, e aí a pandemia nos trouxe a possibilidade de filmar e de gravar as audiências, e nós conseguimos perceber o realismo que vocês demonstraram aqui, nós conseguimos perceber nos julgamentos vistos e transmitidos, né? A Lei Mariana Ferrer é uma lei feita a partir de um caso recentíssimo no qual foi dado este tratamento à vítima, mas não é exceção. O que fez com que esse caso fosse especial foi o fato de estar sendo transmitido, ter sido vazado ali da internet. Então, nós tivemos, por um lado, um avanço legislativo grande, uma mudança de enfoque de crime contra os costumes para crime contra a dignidade sexual, a possibilidade de se proteger, inclusive a mulher em relação ao seu marido, a violência doméstica também teve um outro tratamento legislativo. Existem delegacias da mulher especializadas nisso, existe uma tentativa de se fazer um arcabouço de proteção e de dignidade no julgamento, varas especializadas e tudo isso, mas a gente ainda tem um ranço da década que a gente, né, da década da formação, né? formação. Como que você, isso é uma questão importante, assim, como que você entende as pessoas que estão agora legislando e trabalhando nesses casos, se existe uma mudança no pensamento mesmo das pessoas, dos advogados, dos juízes, de quem está julgando esses casos, ou você acha que tem ainda um ranço da questão dos costumes, que
que essas coisas que são usadas, a rede social da mulher ou a roupa dela, você acha que isso ainda hoje permeia a interpretação dos acontecimentos e é usado? A gente avança em pêndulos, né? Nós evoluímos, retrocedemos, evoluímos, então não existe um processo linear. O que eu percebo hoje é que muitos julgamentos ainda têm esse ranço, o que a mulher estava vestindo, o comportamento da vítima ainda é considerado em alguns casos, mas nós temos, por outro lado, todo um outro pensamento, pessoas, operadores de direito, advogados, defensores públicos, promotores, juízes, ou melhor dizendo, juízas, promotoras, defensoras, com um olhar diferente, levando esse olhar para alguns julgamentos. Então nós vivemos um momento em que nós vamos ver julgamentos como o que nós tivemos tratado na peça, mas nós vamos ver, por um outro lado, toda uma rede de mudança de tratamento. A Lei Mariana Ferrer, uma reação rápida de boa parte do movimento àquela agressão que aconteceu. Então, nós estamos vendo uma evolução, é que ela caminha a passos muito lentos num judiciário que é muito refratário à mudança. Nós temos um poder judiciário cuja cúpula é um pouco refratária, masculina, seja no STF agora a gente vê 10 homens e uma mulher. O Tribunal de Justiça de São Paulo reflete quase essa mesma proporção e os outros tribunais, ou seja, nós temos uma cúpula de um poder judiciário ainda com um pensamento machista. Mais para baixo a gente tem movimentos feministas tomando e ocupando espaços importantes de poder e de fala. Então, nós estamos nesse movimento em que, em algumas situações, há um avanço, mas ainda nós temos uma cúpula do poder judiciário que é problema. Agora, tentando ver um copo, a parte meio cheio, quando a gente vê que um tratamento dado à Mariana Ferrer imediatamente gera uma reação que faz virar uma lei que proíbe tratamento indigno à mulher, a gente percebe um avanço. Quando a gente vê, eu me refiro coisa de 15 ou 20 dias atrás, que a jornalista que vazou esse vídeo está sendo processada pelo promotor e pelo juiz e foi condenada a um valor, eu não me lembro aqui agora o valor, mas um valor altíssimo. Ela foi rechaçada. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem uma reação, a gente ainda tem na cúpula do Poder Judiciário uma contra-reação que atinge especialmente, ali no caso, a jornalista que vazou e vazou algo. Foi tão importante esse vazamento que gerou uma mudança legal. E a reação da cúpula de um poder reacionário gera uma condenação, ou seja, cuidado, quem fizer isso está sujeito a ações de indenização altas. Então também o ataque ao jornalismo que faz isso é um modo de se calar. Esse é o momento em que a gente vive, um momento de ação e reação de movimentos progressistas e reacionários. Sim. É um momento de extremos, né? É um momento de extremos. E a gente vê isso refletido em vários ambientes, não só no poder judiciário. É um ambiente de extremos, o poder judiciário não está capacitado para lidar, está se capacitando, como eu estou dizendo, em termos de pessoas que vão entrando e ocupando espaços para isso. Mas uma outra questão que eu trago a reflexão aqui, vendo a peça, e vendo especialmente o final da peça, será, não estou fazendo aqui um juízo de valor, mas por que a gente também joga na justiça, no poder judiciário, no julgamento, na institucionalidade, na judicialização, as nossas expectativas em relação às resoluções dos conflitos que existem entre as partes? Então, os conflitos são naturais, a peça mostra conflitos tão verdadeiros, naturais e humanos, e a gente às vezes fica achando também
que esses conflitos devem ser resolvidos pelo Poder Judiciário. Devem, claro, num caso de estupro, num caso de violência, mas todos os conflitos humanos devem ser. Será que, não estou dizendo agora do ponto de vista das pessoas que compõem o Poder Judiciário, estou pensando enquanto estrutura. Cabe à estrutura de um Poder Judiciário a resolução dos conflitos humanos, cabe àqueles que as partes não conseguirem por si resolverem. Eu acho que essa é um pouco, e a minha percepção do final da peça é um pouco que joga esta questão. Pode ser essa percepção, ou a gente também pode perceber que ela foi desacreditada por todas as pessoas e ela recebeu conselhos de advogados para não continuar com isso, conselho dos amigos e das pessoas para que ela não levasse isso adiante. Então, também pode ser isso, né? Pode ser que a pessoa ela não tenha apoio social ainda para afirmar esse ponto. Talvez por isso ela retire a queixa. Então, e hoje tem um outro ponto importante, que é quando veio a Lei Maria da Penha, nós tínhamos a possibilidade de que a mulher fosse ouvida e retirasse a queixa. No momento subsequente, essa queixa deveria ser retirada diante do juiz, porque era uma forma do juiz perceber se a retirada da queixa, não é exatamente esse o termo técnico, mas vamos usar esse termo que é o mais fácil de se compreender, se a retirada da queixa era de livre e espontânea vontade ou se a mulher estava sendo ameaçada, coagida. Então havia a possibilidade da vontade da mulher interferir neste processo. Recentemente, nem tão recentemente, mas uma decisão do STF disse que não cabe mais a mulher retirar a queixa. Uma vez dada a queixa ou a representação, para usar o termo técnico adequado, uma vez feito isso, a ação se vai até o final, independentemente da vontade da mulher. Eu me lembro quando minha mulher é defensora pública e é feminista, e eu me lembro que quando veio essa decisão, eu tinha uma discussão com ela um pouco no sentido de que, assim, de um lado, isso fortalece algumas mulheres que, uma vez dada a queixa, levam o processo até o final. De outro lado, isso retira a autonomia da mulher. Não raras vezes a mulher volta com o marido e o processo segue. Eu já tive situações das quais eu fiz a audiência contratado pela mulher para defender o marido que a havia agredido e ela não queria, e tinha um bebê envolvido, e aquele casal se refez e não havia mais essa possibilidade judicial de retirar a queixa. Claro que nessas circunstâncias se encontram alternativas, falta de provas, e os juízes acabam por bom senso fazendo isso. Mas tem sempre essa questão, de um lado, a gente fortalece a mulher, fazendo com que, ao longo do tempo, claro que havendo condenações, diminui a violência doméstica. Por outro lado, a gente retira a autonomia da mulher de arrependimento. Eu não tenho uma opinião formada, mas será que uma mulher mas assim, que sofre agressão está em condições de afirmar uma autonomia? Esse é o ponto que o STF diz. A mulher que sofre agressão não está em condições de afirmar. Então é o dever do Estado preservar por essa pessoa. Eu vou falar uma coisa que é o dever do Estado preservar essa pessoa. A forma, eu sei que isso vai ser um pouco criticado, a forma com que o promotor, que é o representante do Estado, tratou a vítima naquela circunstância é a forma com que o Estado tem protegido a vítima. Então, a gente retira da mulher a autonomia. Mas também não protege. Mas também não protege. Porque o promotor, isso a peça foi muito feliz em demonstrar, o promotor é o advogado da sociedade, não da mulher. Então veja, o Estado retira dela a autonomia e ao mesmo tempo não está estruturado para dar a ela a proteção necessária. Então,
Você não tem direito de fala, mulher, porque você é vítima e eu não posso te deixar ser vítima do seu marido, mas você vai ser vítima do meu representante, do promotor que eu coloco ali para te defender ou para defender a sociedade. É um pouco conflituosa essa relação. Tem mulheres que têm capacidade têm autonomia fora daquela situação de violência, tem mulheres que não. Nós tínhamos que ter um olhar um pouco mais voltado à mulher, à vítima em especial, e não às vítimas em potencial, porque a vítima em especial é muitas vezes usada como exemplo de que o Estado não aceita isso, mas ela é muitas vezes revitimizada durante o processo. Então, o Estado, ao retirar a autonomia e ao se colocar como guardião dela, tampouco tem cumprido o papel que se é de esperar desse Estado, que é de proteger. Repito, nós temos movimentos, tem hoje a Casa da Mulher Brasileira, que é um lugar que acolhe, que dá, eu não estou querendo generalizar, nós temos movimentos muito importantes e interessantes em outro sentido, fruto do movimento feminista que vai se fortalecendo com pessoas de muita garra, que vão estudando, que vão brigando e que... Então nós temos esse lado, mas ainda isso tem sido insuficiente quando a gente chega no fim. E nós estamos falando de São Paulo. Fora de São Paulo, o cenário é completamente diferente, mas isso tem sido muitas vezes, infelizmente, insuficiente quando a coisa chega nos tribunais. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que... Obrigada. Gente, eu queria agradecer muito ao convite, para mim é uma honra, uma alegria, e a peça é sensacional, me trouxe várias reflexões. Obrigado. Obrigada.